Você sabia que tem formas mais fáceis de se comunicar e tomar a atenção do seu cliente e conduzi-lo ao fechamento e assim melhorar os seus resultados? Isso é o que eu quero te ensinar através do conhecimento adquirido com esse livro que se chama As Armas da Persuasão. São 7 armas de persuasão que o Dr. Robert traz para a gente e eu vou começar a falar um pouquinho sobre cada uma delas e como você pode utilizar no seu discurso de vendas. A primeira é a reciprocidade. O que quer dizer? Você entrega algo para o cliente em potencial, para o prospect, para aquela pessoa que você está buscando fazer negócio e, consequentemente, ela vai buscar uma retribuição por esse favor, por essa entrega, que pode ser uma amostra do seu trabalho, seja um produto físico, pode ser uma consultoria gratuita, rápida, de pouco tempo, um diagnóstico. Então, se forem situações que não exijam carga horária muito grande, que você consiga fazer essa entrega gratuita. Quando você faz isso, você ativa um gatilho mental que é o da reciprocidade. Já perceberam que quando a gente vai ao supermercado e tem as meninas, né, ou rapazes que estão ali fazendo a demonstração de produtos, entregando uma batatinha, um pedacinho de queijo, um cosmético, a gente tem a tendência de comprar aquele produto mesmo sem estar com a intenção ou perceber uma real necessidade, mas só pelo fato de a gente ter ganhado, a gente se sente um pouco constrangido e acaba levando para casa um produto que a gente nem precisava ou desejava. Mas essa é uma técnica que gera muito resultado para as empresas, porque quando o cliente absorve um pouquinho dessa demonstração, desse benefício, ele se sente na obrigação de entregar, de comprar. Então, quando você entrega algo para o cliente, ele acaba se sentindo na obrigação, digamos assim, de retribuir esse favor, essa gentileza. A segunda arma de persuasão é compromisso e coerência. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas não gostam, não têm tendência de se contradizerem. Então, o Dr. Cialdini traz nesse livro a questão de empresas que utilizam de formulários, onde as pessoas respondiam várias vezes com sim, perguntas, para chegar no final e elas continuarem concordando e aplicarem o sim também, de acordo com as respostas que foram dadas anteriormente. Essa técnica também é utilizada por empresas que vendem filtro de água. Inclusive, foi exemplo citado por uma das minhas alunas, em que a pessoa faz respostas positivas para tratar bem da sua saúde, pensar a longo prazo, nutrir o seu corpo com uma água adequada. Quando chega para a última pergunta desse questionário, ela não vai querer se contradizer. Ela vai pensar, opa, mas eu já falei que eu preciso cuidar da minha saúde, eu já falei que eu preciso nutrir meu corpo com água que realmente seja saudável. Então, para adquirir esse produto, eu não posso me contradizer. Então, essa é uma estratégia utilizada também. Você faz as perguntas no início e no final vai poder perguntar em congruência com as que foram perguntadas anteriormente. E assim, ele vai direto ao sim. Muito dificilmente ele vai dar o pé para trás, porque ele não quer se contradizer. Tem uma tendência para isso. E outro exemplo é numa clínica, num local de atendimentos, que as pessoas faziam agendamento, mas acabavam tendo muitos não comparecimentos. Então, uma simples mudança no discurso desse agendamento feito pelas atendentes mudou esse percentual de absenteísmo. Elas perguntaram: se você tiver alguma situação que não possa comparecer nessa consulta, você poderia nos comunicar? Sim. Então, quando a pessoa se compromete, ela tem uma tendência muito maior de ir até o final. E realmente, essa taxa nessa empresa desses não comparecimentos reduziu porque as pessoas simplesmente deram a palavra sim. Então, faça essa pergunta quando você estiver fazendo uma venda consultiva, quando você quiser um sim final do seu cliente, você faz sim para outras necessidades que vão de acordo com a solução que você está oferecendo. O terceiro gatilho é a aprovação social.
As pessoas tendem a fazer aquilo que outras já estão executando. Então, esse aqui é um grande exemplo das provas sociais que a gente traz no nosso marketing, dos clientes que já foram atendidos, cases de sucesso, porque as pessoas se sentem mais seguras quando percebem que outras já contrataram, já tiveram resultado positivo. É o inconsciente coletivo. Outro exemplo que eu trago nos treinamentos é quando o carrinho de supermercado foi criado por um empresário, ele percebeu que durante as compras as suas clientes paravam de consumir, paravam de pegar, de levar para casa mais produtos porque o cesto estava muito pesado. E ele desenvolveu o primeiro carrinho de supermercado, pegou que as clientes pudessem empurrar o carrinho ao invés de segurar os cestos. No primeiro momento, elas não se adaptaram, não estavam utilizando. Percebendo isso, Goldman, ele colocou pessoas para utilizarem esses carrinhos dentro do supermercado apenas para circular, pegar mercadoria, simular o uso. E assim as pessoas foram se adaptando. Imagina a gente ir hoje no supermercado sem carrinho, é quase inconcebível essa ideia. Mas antes precisou dessa estratégia do inconsciente coletivo, da aprovação social do ambiente em que outras pessoas estavam utilizando e, consequentemente, a maioria seguiu, acompanhou esse movimento. O gatilho fala sobre afeição. As pessoas tendem a comprar de quem elas se sentem mais familiarizadas, de quem elas têm uma conexão, rola uma afinidade. E como a gente estabelece isso? Criando conexões, quebrando o gelo com esse cliente, buscando entender o que é importante para ele, buscando fazer perguntas para ter assertividade na comunicação. Então, ouvir é o primeiro passo e depois entender aquilo que é importante para o seu cliente, para trazer essas informações que você vai suprir. Então, essa afeição, essa arma de persuasão está relacionada à conexão que nós temos capacidade de fazer com o nosso contato. Porque as pessoas elas tendem a comprar, consumir de quem elas têm mais afinidade, de quem elas se sente confortável. Já aconteceu com você de estar numa negociação, mas por algum motivo a pessoa não teve um rapport e você comprou de outra, talvez com o preço até mais caro ou com qualidade inferior, mas porque o atendimento foi muito mais personalizado e humanizado? Então é esse o gatilho da afeição. Procure se conectar com o seu prospect, procure saber o que é importante para ele, sempre fale com um sorriso nos lábios, que vai fazer toda a diferença no fechamento. A quinta arma de persuasão, a autoridade. O estudo mostra, nesse livro, que pessoas tendem a respeitar, a obedecer quem está figurando alguém que tenha autoridade, seja um policial, um médico, um magistrado. Então a gente tem essas referências com autoridade e a gente tende a seguir desde que elas já tenham essa consistência, né? Mesmo que sejam circunstâncias que não são adequadas, mas nós estamos condicionados mentalmente a obedecer às autoridades. E como profissionais, nós precisamos nos colocar nesse sentido, com autoridade no nosso Instagram, no nosso atendimento, na venda consultiva. Colocar para o cliente que os apontamentos que nós vamos trazer da solução que a gente está oferecendo não é meramente de acordo com o nosso achismo, mas porque somos especialistas no assunto, porque temos conhecimento capaz de trazer uma melhoria para ela, seja com contratação do serviço ou a compra de um produto. Então, você se colocar como autoridade no seu assunto, autoridade no seu segmento, vai fazer diferença, porque as pessoas tendem inconscientemente a respeitar e obedecer as pessoas que se posicionam dessa forma. E o sexto e último gatilho, o mais famoso, é o gatilho de escassez. As pessoas tendem a valorizar, a buscar, querer, amar aquilo que é mais valioso. E aquilo que é mais valioso, normalmente, ele é mais procurado e menos ofertado. Portanto, ele é mais escasso, ele é mais raro. Se você tiver uma agenda que está aberta, que você pergunta para o cliente qual o melhor horário para você, ele não vai perceber
o valor do seu trabalho, do seu serviço. Por quê? Porque ele vai perceber que ninguém está procurando, que você está ali buscando clientes e não é um profissional procurado. Então, o que a gente precisa fazer, mesmo que a gente esteja começando? A gente sempre oferece para o cliente 2 horários e vê qual deles ele pode. E a gente comunica que são horários que você escolheu na sua agenda para atendê-lo, de acordo com as outras demandas que você tem. A gente gera escassez. Esse recurso também é utilizado aí no marketing como últimas unidades, últimas vagas, né? Então, prazo até o dia tal, sempre colocando alguns limites, não deixando na condição do cliente escolher, mas na necessidade que ele precisa e na brevidade da oferta. Assim, ele vai correr para contratar antes que acabe. Esse é o gatilho da escassez, muito utilizado. Algumas pessoas utilizam não da forma correta, que é enganando, mas eu recomendo você utilizar colocando-se como autoridade no assunto e colocando-se como uma pessoa procurada no mercado. Assim, você gera na pessoa a necessidade que ela tem do seu produto ou serviço. Então, pessoal, esses foram alguns pontos desses gatilhos de persuasão, gatilhos mentais que podem fazer diferença no discurso de venda de vocês. Se vocês tiverem interesse em saber mais, me sigam também nas outras redes sociais, Caroline Camilos. Já te peço aqui o teu like e sugestão de conteúdo sobre esse vídeo, o que você aplica já no seu negócio, os resultados que você tem tido. Assim, a gente constrói uma grande corrente, uma conexão de saber e assim a gente se move para o resultado. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem aqui para mais vídeos. Até mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6.